Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É sempre um prazer podermos conversar sobre os usos da nossa língua portuguesa no cotidiano. Será que usamos bem? Será que sabemos o que nós estamos falando ou escrevendo? Vamos hoje falar um pouco mais sobre alguns casos. Hoje trouxe para você já aqui para te apresentar de início essa situação tão corriqueira. Será que é certo você dizer, olha, a moça estava meio aflita ou essa moça estava meia aflita? Como é que você se comunica? Como que você fala sobre isso? E também você vai ver aqueles casos de ambiguidade tão complicados de se entender, mas vamos discutir e você vai ficar por dentro de como é que não comete esses erros. Tudo bem? Eu te espero aqui na aula. Um grande abraço. Já para iniciarmos, esta primeira pergunta, é muito importante você entender a diferença entre meia e meio. Creio que você deve ter uma noção, mas caso contrário, vamos te ajudar. O correto é, essa moça, ela estava meio nervosa. Não use meia. Por quê? Neste caso, meio é um advérbio de intensidade. E o advérbio da língua portuguesa, seja qual advérbio for, ele é invariável. Você não pode flexioná-lo para o feminino. E neste sentido, este meio significa um pouco, significa mais ou menos, mas a palavra nervosa, tudo bem, é uma característica da menina que estava, mas o advérbio ele não pode acompanhar essa concordância com nervosa, então não cometa esses equívocos. Por quê? Vamos olhar aqui como que isso pode ser usado corretamente. Por exemplo, ela ficou muito nervosa. Sim, substitua. O meio pode ser usado por muito nervosa, porque você pode pensar de uma outra forma, usar uma outra palavra. Por exemplo, ela ficou pouco nervosa, que seria o contrário da situação. Quer dizer, os nossos advérbios, eles podem ser utilizados para intensificarmos a proposta de nervosa, uma proposta do adjetivo, isso não tem problema. Mas quando o adjetivo estiver no feminino, não se confunda, não coloque o advérbio, que na análise sintática nós chamamos de adjunto adverbial. Não pode colocar no feminino, você não pode usar isso. Mas para lembrar, veja aqui um exemplo. O meio é igual a mais ou menos, que não se flexiona e é sempre no masculino, no singular. Não faça mais esses erros. Por exemplo, ela ficou meio chateada. As meninas andam meio aéreas. Veja o advérbio e ele está no masculino e no singular. Você entendeu? Só que fica aquela dúvida quando nós lemos as orações da seguinte maneira: meia sala. Sim, isso está correto. Meia sala ficou chateada. O que nós entendemos? Esse meia é a metade, é o numeral, é um número. Quer dizer, metade da sala ficou chateada. É isso, porque a sala ficou meio chateada, ela ficou um pouco aborrecida. Mas se você usar meia sala ficou chateada, quer dizer que foi a metade. Você entendeu? Ficou claro? Muito bem. E agora use corretamente o meio e o meia. Fica a dica para você. Eu achei isso aqui e trouxe para você ler comigo. Achei interessante a pessoa que escreveu. Ela quis dizer alguma coisa, mas não soube usar muito bem. Veja comigo na tela. Estas são algumas ideias que me vêm à mente. Olha que interessante ela usou, que me vêm. Eu acho que essa pessoa não está enxergando muito bem, não é? Porque aqui ela usou o verbo ver. E não foi isso que ela quis dizer, ela não está enxergando nada, não é? O que ela quis dizer era aqui, ó. Estas são algumas ideias que me vêm. No caso, olha o verbo vir no plural com acento circunflexo para concordar com as ideias vêm. E vem à mente. Não veem. Veem é verbo ver. Quer dizer, eles veem, elas veem. Aqui, eles veem, elas vêm. No caso, quem vem, as ideias vêm à mente. Você viu? Não use este verbo. Aqui significa outra coisa.
Aprendeu? E aqui vamos treinar você com a sua capacidade. Onde é que está o erro? Vamos ler? Não existe idade certa para esse conjunto de sintomas passarem a afligir mulheres adultas. Onde é que há um erro aqui, pessoal, meus queridos amigos? Você viu? E o erro é fácil, não é? O erro está aqui, no verbo passarem. Simples. Você já percebeu? Sintomas passarem, sintomas não passarem, não é? Aqui você precisa concordar com o núcleo do sujeito sintomas e os sintomas vão passar. No caso, a correção seria: não existe ideia certa para esse conjunto de sintomas passar e não passarem. Você percebeu? É aqui que você tem que singularizar. Coloque o verbo passarem no singular, porque concorda com o núcleo sintomas. Aprendeu? Você tinha visto? Espero que sim, não é? E vamos te desafiar agora. Olha aqui, eu falei que nós íamos discutir sobre ambiguidade e chegou o momento. Porque quantas vezes nós lemos o pronome seu e ele causa problemas? Sim, porque é um anafórico. Uma palavra anafórica, ela retoma o que foi falado anteriormente. Leia comigo e perceba. Encontrei seu chefe para fazermos uma reunião em seu escritório. Em seu escritório às 15 horas. Ok, mas a pergunta, em qual escritório será a reunião? Será a reunião no escritório da pessoa com quem você está falando ou no escritório do chefe? Porque em seu escritório seria o escritório do chefe? E agora, será que isso... Posso te dizer, a oração não está errada. Não é isso. Nós não cometemos nenhum equívoco ao escrevermos dessa forma. O que você precisa entender é como vai ser passada a informação. Porque senão você vai errar. Já pensou você ir ao escritório do chefe, sendo que não era para você ir, porque a reunião ia ser no seu escritório? Isso fica complicado. É a comunicação em língua portuguesa que precisa ficar clara. O seu é um remetente e pode indicar dele, quer dizer, de quem está falando. Ou o seu pode ser de você, com quem você está falando. Quer dizer que ali, no caso, a reunião poderia ser tanto no escritório do chefe quanto no escritório da pessoa com quem estava falando lá, ok? Seria um caso a se pensar. Essa é a proposta do pronome seu. Cuidado com o pronome seu. Mas eu ouvi uma situação interessante e resolvi trazer para nós discutirmos juntos. Por exemplo, os cachorrinhos, não é? Um mordeu uma pessoa. Afinal, quem mordeu o dono? Eu ouvi o seguinte, pessoal, eu ouvi isso aqui. Foi a cachorra da namorada do Paulo, neurótica. Olha isso que a pessoa disse. Foi a cachorra da namorada do Paulo, neurótica. Bom, agora você vai ter que decidir qual animal, não é? Quem mordeu aqui? Quem mordeu quem? Porque da maneira como isso foi escrito, criou uma ambiguidade muito estranha, não é? Nós podemos pensar da seguinte maneira. A cachorra do Paulo é neurótica. É a primeira situação que nós vamos pensar. Por exemplo, a cachorra da namorada do Paulo, neurótica. Então, neurótica pode se referir à cachorra. Isso. A cachorra que pertence à namorada que é neurótica e a namorada é do Paulo. Perceba só. Essa é uma outra opção. E também há mais uma outra opção para nós podermos discutir juntos aqui. Não sei se você percebeu, porque você pode chamar essa pessoa de cachorra. Você falou, olha, essa mulher é uma cachorra. Quer dizer, a namorada de Paulo, que além de ser uma cachorra, veja isso, é uma neurótica. Quer dizer, a língua portuguesa, ela pode criar processos de confusão, mas também esclarecer bastante. Fica aqui a dica, sempre na hora de proferirmos alguma fala ou escrevermos alguma coisa, não confundirmos as pessoas e deixarmos da forma mais clara possível. Eu espero que você tenha entendido e gostado desse vídeo, porque ele vai ficando por aqui. Essas dicas use na sua vida e aproveite para corrigir aqueles equívocos que às vezes nós cometemos diariamente. Um grande abraço a todos e eu te vejo em nosso próximo encontro com mais informações sobre língua portuguesa para vocês. Até mais, pessoal! Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo.
Deixe aí o seu like, participe, passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco, pergunte-nos e inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo, até mais!